adoraria ter uma peça como essa aqui que você tem, que é o Bate-Fone. É isso aí. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. De tempos em tempos, a gente tem que estar discutindo as mesmas coisas, sobre os mesmos assuntos, porque eles não mudam, né? Há várias realidades e respaldadas em várias verdades. E aqui, com esta obra, nós vemos que existe ainda uma realidade além da vivenciada. Parabéns. Yo vi a un señor, cuando terminamos, que me abrazó llorando. Ya no tengo más palabras que decirte. Te puedo decir que hasta dónde llegó, o hasta dónde llega la música. Oi, boa noite, Metrópolis no ar. Vamos começar com cinema? Estreia essa semana o filme A Voz do Silêncio, com roteiro e direção de André Ristum. O longa já foi premiado no Festival de Gramado, né, Cunha? Melhor direção e melhor montagem. Prêmios merecidos, não é? Poderia até ter ganhado mais prêmios. A Voz do Silêncio é um filme coral. Mas o que é um filme coral? Imagina um coral mesmo, né? Pessoas cantando, as vozes, todas as vozes têm importância. São, né? Protagonistas. São protagonistas. Boa. Exatamente isso. Todos os personagens num filme coral são protagonistas. Aqui, ao todo, são 10. E o filme trata de solidão, afetos distantes e a sobrevivência na cidade grande. André, como surgiu a ideia do filme A Voz do Silêncio? É um filme de personagens, né? Que tinham alguma coisa conectada com essa coisa da solidão da grande cidade, com a dificuldade dos espaços, os afetos distantes. E aí, a partir desse momento, desses personagens, eu fui atrás de entender como eu poderia amarrar. Aí, de repente, você está delicadamente entrando em cada drama humano até que você está envolvida, até que você se comove. Sábado não dá não pra mim. Então eu te demito. Aí você pode fazer prova todo dia. Gostou da ideia? Maria, quem é Maria Cláudia? Maria Cláudia, como todos os outros personagens do filme, é uma solitária. Ela é uma mulher que ela, por causa do próprio preconceito, ela arruína a vida dela. Ela se fecha dentro da dificuldade dela, de aceitar esse filho que ela fica sabendo que tem AIDS, que é um homossexual, e que então ela expulsa de casa. E ela não consegue mais sobreviver, vamos dizer assim, à própria atitude. E eu acho que o Alex, com essa mãe, ele é o exemplo de uma desinformação, de uma ignorância, porque ela expulsa ele de casa. E em um dia específico que eu fui nos grupos de apoio, tinham 2 jovens que foram expulsos de casa. No momento que eles mais precisavam de apoio, no momento que o Alex mais precisa de apoio, a mãe pôs ele pra fora. Liga pro seu filhinho lindo, maravilhoso, que você botou pra fora de casa quando soube que era idético. Liga! Foi difícil escrever esse roteiro? Foi difícil, na verdade, chegar na versão final, né? Porque, assim, quando eu tinha os primeiros personagens na cabeça, esses 4, 5 personagens principais, eu pensei num desenho e eu escrevi um primeiro tratamento já pensando, mas de uma forma muito matemática. Fazendo uma planilha mesmo, entendendo quem entra onde, quando, a cada quanto tempo entra um, agora preciso de uma cena do fulano, agora do ciclano, agora do beltrano. E fiz uma forma bem cartesiana, assim. O roteiro, quanto mais você escreve, mais você depura, mais você chega. E num filme tão pequenininho, com um orçamento tão baixo, assim, quanto mais o roteiro fosse trabalhado, era melhor pra gente realmente filmar o essencial. Agora eu já tô aqui com você, tá bom? Como é que você trabalha isso na sua vida ou na vida desse personagem? A questão da solidão. É intrínseco ao ser humano?
Você quer que eu fale de Maria Cláudia ou de mim? Porque Marieta é uma pessoa que não sabe... não é muito solitária, não. Nada. Mas a Maria Cláudia é bastante. Eu não tenho, sei lá, eu tenho uma sensação de uma vida muito preenchida o tempo todo. Eu tenho muita facilidade para preencher a minha vida. Então, os momentos onde eu estou sozinha... Mas tem muita gente que é só, né? Mas tem muito... nos momentos em que eu estou sozinha, eu não me sinto solitária. Eu consegui, de alguma forma, na minha vida, me equacionar internamente para não ter esse sentimento de solidão. Não existe amor em SP, um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra descrever. Para encerrar, tem um momento em que aparece uma frase de uma música muito conhecida do Criolo, que é "Não existe amor em SP". Você acha que não existe amor em SP e a solidão está muito associada a SP? Existe. Amor existe onde tiver ser humano, existe amor. Aqui tudo, eu estou olhando aqui essa Avenida Paulista linda, né? Que você olha, nossa, é meio, né, avassaladora, né? Mas tem amor. Onde tem gente tem que ter amor, e tem amor. Mas vocês têm uma semana para deixar o apartamento, ok? Onde você tá? Você ainda tá na Nova Zelândia? Que solução alternativa? Quantos meses? Pra saber o que é melhor pra você. Eu te amo. Pois esse filme, A Voz do Silêncio, é uma coprodução com a Argentina. Inclusive, o filme estreou primeiro na Argentina. Já estreou lá em julho. E foi um grande sucesso de público lá. Tanto que a plateia, no final do filme, o André Ristum me contou, os argentinos aplaudiam. Bravo, bravo. Esse filme é muito mais tango do que samba. Bem coisa dos nossos irmãos, né? Bom, mais uma mega exposição acaba de estrear no MIS. Dessa vez, o museu mergulha no universo das HQs para contar a história das histórias em quadrinhos. Muito além dos super-heróis, a mostra traz exemplares de terror, aventura, romance, mangá faroeste, erótico e muitos outros. Tudo em ambientes temáticos imersivos, como já é de praxe lá no museu. Qual é o seu recorte para aqui, para a exposição quadrinho? O recorte da exposição é meio que não ter um recorte. É um projeto... É difícil, né? É muito difícil. E a oportunidade de fazer uma exposição muito ampla para contar a história das histórias em quadrinhos era algo que não dava para deixar passar. Normalmente, numa exposição, você tem até 4 acervos. Aqui a gente tem mais de 10. Porque o desafio de montar uma exposição tão ampla passa por isso. A gente teve que buscar muitos itens em muitos lugares. Como você chegou nessas pessoas? Nós colecionadores temos meio que uma confraria ali que todo mundo se conhece. Eu sempre fiz exposições e eu colocava elas de pé com base no meu acervo pessoal, que é bastante vasto. Desses 600 itens, 300 são meus. A gente começa a exposição falando de desenho rupestre. Então, não dava para deixar passar a piada de começar a falar de desenho rupestre sem colocar ali os nossos personagens pré-históricos favoritos. Os Flintstones estão lá, também está o Piteco, está o Horácio, está o Maitor. Por incrível que pareça, nós estamos no banheiro do MIS. A gente roubou o banheiro do MIS para poder fazer um capítulo especial dentro da exposição. E o capítulo especial é o erótico? O erótico, que o Brasil é muito forte no quadrinho erótico. Então o banheiro foi o lugar ideal para a gente contar essa história e a gente queria que o espaço tivesse alguém que fosse o dono desse espaço. E elegemos quem? A Rebordosa na sua banheira, claro, recepcionando as pessoas aqui como se o banheiro fosse dela e você estivesse invadindo o banheiro da Rebordosa. E aí a gente fala de Ângelo Agostinho. É uma escada toda que mostra toda a importância dele. Que é um cara que foi o primeiro quadrinista do Brasil e os americanos falam que o primeiro quadrinho foi o Yellow Kid. Mas a história do Ângelo Agostinho é anterior ao Yellow Kid. Então nós podemos falar que o quadrinho brasileiro é anterior à história dos quadrinhos dos Estados Unidos. A gente está muito acostumado com os super-heróis americanos, da DC Comics, da Marvel Comics, mas o Brasil também tem uma tradição de heróis. Inclusive heróis que foram publicados fora do Brasil.
Que heróis, por exemplo? Garra Cinzenta, por exemplo, ele foi publicado na França e na Bélgica. Onde é que estão esses heróis agora? Eles desapareceram, eles perderam o espaço. Eu acho que eles, naquele salar dos dedos, eles desapareceram. Acabou com os heróis brasileiros? Como é que é isso? Eu banharei esses degraus com seu sangue. Você não falou em Marvel e DC ainda? Porque ainda não chegamos à América do Norte. Quando a gente começou a pensar no espaço, a gente falou, como é que a gente vai representar a DC? O Batman ele tem uma peculiaridade. Ele é o cara dentro da DC, o herói, que tem informação de todos os outros heróis e super-heróis e como frear eles, quais são os pontos fracos deles. Então a gente achou que o Batman é o cara que pode contar de todos esses outros porque ele sabe de todos esses outros, ele é um grande detetive. Então, a Batcaverna é o melhor lugar pra gente contar essas histórias da DC. Na parte da Batcaverna, boa parte do acervo que tá ali é do Márcio Escoteiro. Ele é um grande, gigantesco colecionador de Batman. Mas como é que começou a sua paixão por HQs? Cara, olha, minha paixão não foi nem por HQs. Minha paixão foi por morcegos. Como assim? Eu sempre gostei de morcegos desde pequeno. E eu fui então foi a partir da sua paixão pelo morcego animal que você chegou ao Batman. Ele foi uma evolução. Mas aí, quando é que começou a colecionar? Colecionar mesmo foi em 88. Batfone da série dos anos 60, autografado pelo Adam West pelo Burt Ward. E pelo Burt Ward, que faziam respectivamente o Batman e o Robin. Como é que você conseguiu essa peça? Essa peça eu consegui num leilão nos Estados Unidos. Esse Batfone é meu, tinha que ser meu. Ainda mais para poder usar, porque ele é usável, ele pode ser usado. Você usa na sua casa? Uso na minha casa. É legal que os visitantes conseguem se lembrar de muita coisa, reconhecem muita coisa, relembram muita coisa. Então é uma viagem no tempo para muita gente, mas também uma oportunidade para conhecer coisas novas. Dá para ir na exposição 4 vezes, né? Pelo tanto de material que tem aí. E aí, vamos? Você tá de folga amanhã e terça-feira por conta do feriadão da Consciência Negra? Pois é, a gente separou alguns programas culturais aqui em São Paulo. Vamos lá? Começando pelo Museu Afro Brasil, no Parque do Ibirapuera. Lá acontece na terça-feira o lançamento de uma exposição e o encontro com o quadrinista Marcelo de Salete. É a exposição dele. O autor de HQs vai falar sobre a sua trajetória no mundo dos quadrinhos e com certeza vai relembrar os 10 anos de pesquisa que fez sobre os costumes e registros de quem viveu no Quilombo dos Palmares, na então capitania de Pernambuco na era colonial. A pesquisa resultou no livro Angola Janga, que ganhou o Jabuti, hein? Vai ser um bate-papo bem legal. E tem ainda outras dicas, veja aí. A gente começa com Feira Preta. É a 17ª edição, sempre com uma programação voltada para arte, cultura e empreendedorismo negro. Este ano está espalhada por 4 pontos da cidade: Instituto Tomiotaki, Praça das Artes, Teatro Municipal e Instituto Moreira Salles. O encerramento na terça-feira tem uma trinca daquelas, hein? No palco, montado no Boulevard São João, vai ter Rincon Sapiência, Lué de Luna, abre caminho, bate o e Elza Soares com o Balé da Cidade de São Paulo. É imperdível. A programação completa da Feira Preta está no site. Deixa minha dor na avenida, deixei lá. A Caixa Cultural São Paulo também preparou uma programação especial para a semana, começando pelas exposições Diáspora, de Josafá Neves, e Construção e Fé, de Rubem Valentim. 2 mostras que revelam as influências da cultura afro-brasileira e da ancestralidade africana na arte do nosso país. Tem também o espetáculo Todo Camburão Tem um Pouco de Navio Negreiro, do grupo cearense Nós de Teatro. É uma reflexão sobre o extermínio dos jovens negros na periferia. Eu escolho você, não precisa de leitura, não precisa de estudo, eu escolho você. No Centro Cultural Banco do Brasil acontece até dezembro o festival Acorde, o cinema de Spike Lee. O festival revela a trajetória do cineasta que levou a temática negra americana para o cinema. Amanhã tem A Hora do Show e Milagre em Santana. Pelos palcos da vida vou.
Zezé Mota vai levar O Samba Mandou Me Chamar para o Teatro do Sesc Ipiranga, na Zona Sul Paulista. É o 10º álbum solo da cantora, que deixou um pouco de lado a carreira de atriz para se dedicar à música. É terça-feira, às 6 da tarde. Cantar meu samba, vou pelos palcos da vida, vou fazendo o povo vibrar, coisa de bamba. Os movimentos artísticos, como tudo na vida, seguem ciclos, retomando estilos abandonados. Um exemplo é que logo depois da Segunda Guerra Mundial, o abstracionismo ganhou força pelo desgaste daquelas imagens terríveis, reais até demais. Um tempo depois, um movimento oposto buscava novamente o realismo. É o fotorrealismo, surgido nos Estados Unidos no final dos anos 60. E uma grande exposição no Centro Cultural Banco do Brasil, de São Paulo, apresenta o desenvolvimento dessa história que culmina no mundo virtual. E o título já diz tudo: 50 anos de realismo, do fotorrealismo à realidade virtual. O ponto de partida dessa exposição é o início do fotorrealismo nos Estados Unidos, final da década de 60, início de 70, rebatendo o abstracionismo que estava em vigor. No primeiro momento eles foram muito criticados, porque pensavam, por que necessitamos dessa pintura hiperrealista se nós já temos a fotografia? Exato. E qual era a resposta? Para eles era importante a fotografia como congelamento de um certo momento. Mas aí no processo de transposição desta imagem para a tela através de pintura, aí entra todo um toque especial dos artistas. Tem alteração de luz, de cor, de movimento. O cotidiano americano e a monumentalidade das figuras são características marcantes do realismo nesta época. E aqui no CCBB, a cada sala, um ângulo diferente desta história. Numa delas, os retratos. Alguns desenhados somente com grafite podem ser confundidos com fotos em preto e branco. Mas também teve um fator muito importante nessa evolução do hiperrealismo. Quando os artistas pensaram, uma tela não é o suficiente para nós chegarmos à imagem almejada. Então, aí que surgiram os escultores. Nós temos aqui, nesta exposição, 2 obras do artista John D'Andrea, americano, expoente da primeira geração dos escultores hiperrealistas. Esta é uma obra que se chama Mãe e Filho. Agora, o interessante é que os escultores hiperrealistas, além de escultores, eles são exímios pintores, porque toda a superfície ela é pintada à mão, como uma pintura. Então, você tem todos os detalhes do rosado, da veia. Isso tudo é pintura pura. Tem até a marca da calcinha que ela estava usando. Descendo as escadas, uma sala com representações urbanas e da natureza. Aqui a tinta sobre alumínio dá um efeito especial para a água. E na tela de Andrés Castellanos, uma cena urbana com tantos detalhes e reflexos que formam praticamente uma pintura dentro da outra. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para a obra de um artista brasileiro. Opa! Que é o Hildebrando de Castro. Sim. Então, o que chamou a atenção dele foram as fachadas dos prédios de Brasília, no primeiro momento que ele esteve. Não seria nem somente hiperrealista, é um realismo exacerbado. Isso aqui é mais pop? O que é? Não. Olha, nós passamos pelo retrato, passamos pela natureza, por espaços urbanos e tem essa tendência também da natureza morta. Por exemplo, mesmo aqui nesta obra, você além do reflexo, você pode também enxergar, bom, tem alguma coisa a mais nesta sala. Cores fortes de um lado e críticas políticas e econômicas de outro. A fragilidade do mundo e a sedução do dinheiro. Essa representação aqui foge de tudo que a gente viu até agora. Não é que foge, nós estamos seguindo um percurso. Então aí é uma obra de um caráter assim, bastante irônico e que é importante dar esse toque. Essa obra foi feita especialmente para a exposição. Esse foi o grande desafio do Giovanni Caramello, o artista mais jovem da nossa exposição, porque até agora ele tinha trabalhado somente com esculturas de formato reduzido. E essa extrapola todas as técnicas que ele havia usado anteriormente.
Seguindo o percurso, vamos chegando aos contextos virtuais. Um trabalho que aparenta pintura tradicional, mas na verdade é um retrato de paisagens de videogames. Outro deve ser visto pelo celular e manipulado pelo visitante. Para encerrar esse passeio, um mergulho na realidade virtual. É possível ter uma definição única de realidade? Não, a realidade ela é mista. Há várias realidades e respaldadas em várias verdades. E aqui, com esta obra, nós vemos que existe ainda uma realidade além da vivenciada. Pode ser a realidade almejada ou ainda a realidade futura. Ou que seja ela um escape da realidade em si. Incrível. Parabéns. O álbum Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs foi lançado em 1997 e chegou a quase 2 milhões de cópias vendidas, sem contar as milhares de versões piratas que circularam. O grupo já era reconhecido, mas alcançou ali repercussão nacional e atingiu manos e playboys. Isso com disco independente, hein? E esse clássico acaba de ser lançado em forma de livro. Nas 143 páginas temos todas as letras, fotos e um ensaio do professor de literatura Acauã de Oliveira. Vai ser uma ajuda para os vestibulandos, hein? Já que a obra dos Racionais em Sobrevivendo no Inferno é leitura obrigatória para o vestibular da Unicamp. As discussões que estão no disco extrapolam a música. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Mudaram os dados, mas ainda não tá bom. Uma das visões mais complexas da realidade brasileira que você tem no campo cultural. O mais louco de olhar para isso tudo é como é incrível, porém incrivelmente triste que as letras sejam tão atuais. De tempos em tempos a gente tem que estar discutindo as mesmas coisas, sobre os mesmos assuntos, porque eles não mudam, né? Você pensa que ele acabou, aí daqui 10 anos ele volta outra vez. Você tem que falar de novo, de geração em geração, você tem que estar falando sobre racismo, sobre preconceito e agora sobre outros gêneros também, só vai aumentando. Eu tenho uma missão e não vou parar. Meu estilo é pesado e faz tremer o chão. Minha palavra vale um tiro e eu tenho muita munição. É um disco assim que mudou mesmo a história da música popular brasileira de um jeito como nunca havia acontecido antes. Assim, você tinha um caminho de que apontava para uma determinada direção. E o Sobrevivendo no Inverno vem mudar isso. Assim, o Racionais e o rap no geral, mas principalmente o amadurecimento trazido pelo Sobrevivendo no Inferno transformou por completo esse caminho, levou para rumos que até então eram impensáveis. É um marco, não só para os Racionais, não só na história, mas para a música brasileira, entendeu? Existe o Racionais antes do Sobrevivendo, existe o Racionais pós o Sobrevivendo. Por que o Sobrevivendo no Inferno é fundamental hoje? Porque ele já pensava que o grande problema a ser resolvido no Brasil, o grande símbolo do Brasil é o Massacre do Carandiru. Não é à toa que ele está no centro do disco, com o Jardim Detento, a principal música. É um grande registro do que foi esse grande massacre, porque hoje, por exemplo, a gente não tem mais o Carandiru, se transformou num parque da juventude, o quanto que o Brasil é um país que não preserva a memória. Muitas das próximas gerações não vão saber que ali aconteceu um dos maiores massacres que a gente já teve nesse país, e acho que esse disco é um disco que marca isso. É o reconhecimento de que esse modelo de atuação que vai dar no Massacre do Carandiru, inevitavelmente, é o modo de organização da sociedade brasileira. Ele toca num ponto que, se a gente tivesse aprendido essa lição, se a sociedade brasileira tivesse aprendido que a nossa principal missão era evitar o Carandiru e, portanto, combater de fato consequências perversas do modelo de segurança pública que a gente tem, a gente tinha avançado muito mais enquanto sociedade. Então, em vários sentidos, nós regredimos em relação àquilo que o Sobrevivendo no Inferno já colocava. Nós não aprendemos com os caras. Caviar e champanhe, Floripa almoçar, esse novo da minha mãe. Eu fui convidado de última hora para participar de um jogo da rua, na casa de detenção, no pavilhão 8. Chegando lá, encontrei uns amigos meus lá dentro. Um deles falou assim: ó,
Tem um tiozinho lá no Pavilhão 2, acho que era Pavilhão 2. Ele escreve uns rap muito loucos, ele escreve uns poemas e tal. Mano, vamos lá te apresentar lá que ele vai gostar de te conhecer. Esse pano tem umas letras lá, meu. Cheguei lá, era um tiozinho branco, calvo, e fazia rap. Eu falei, pô, nada a ver, né, meu? Aí na hora que eu li assim, eu falei, não, a letra é muito louca, hein, meu? Aí passou um ano, nós perdemos o contato dele, ele foi pra outra cadeia. Depois que o disco saiu, aí encontramos ele. Quando eu falei pra ele que eu tinha gravado a letra, ele não acreditou, ele quase chorou, né? Falei, aí, mano, gravei, é o seguinte, é 66, é nosso, entendeu? 66, a música é nossa, nós dois na fita. Na muralha em pé, mais um cidadão José. Servindo o Estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson. Tem música predileta? Acho que capítulo 4, versículo 3. Vim para sabotar seu raciocínio. Vim para abalar o seu sistema nervoso e sanguíneo. Essa frase, para mim, ela é certeira. E dá vontade de a gente ir para os lugares abalar o sistema nervoso e sanguíneo das pessoas. O sistema como um todo, o sistema capitalista, o sistema... Todos os sistemas que a gente está inserido. Essa música, ela tem fome pra mim em vários sentidos. Fome artística, fome de eu quero ser um MC melhor, um rapper melhor, mas eu quero ser um ser humano melhor e eu quero o melhor pra minha quebrada também, tá ligado? Eu sou bem pior do que você tá vendo, preto aqui não tem paz, 100% veneno. Fórmula Mágica da Paz pra mim, é uma das que mais me marcam, assim, desse álbum. A gente fala tanto em paz, né, às vezes de uma maneira tão banal. Como é que a gente vai ter paz numa sociedade que mata, né, as pessoas negras da maneira que mata e que desumaniza certos grupos da maneira como desumaniza? Então acho que é um retrato cruel e verdadeiro de que é preciso, antes de ter paz, a gente assumir que a gente está em guerra, né? Respeito o outro é a chave, é o que eu sempre quis. Procure a sua, minha eu vou atrás. Vamos junto, da fórmula mágica da paz. Bom, daqui a pouco tem uma orquestra aqui no Metrópolis, a Filarmônica Afro-Brasileira, comemorando 20 anos, passeando por vários gêneros musicais. Olha, você vai gostar, hein? E agora a gente faz aquela volta pelas exposições fora do Brasil. Hora de música no Metrópolis. Em 2018, a Filarmônica Afro-Brasileira comemora 20 anos. Mais de 60 concertos, 300 músicas arranjadas, num repertório que faz conexões entre o erudito e o popular folclórico. Os sons e ritmos de matrizes africanas estão no DNA da orquestra. Que prazer a gente ter aqui hoje no Metrópolis. Uma formação um pouco diferente, uma formação camerística, regida pelo maestro Josué Polia. E um convidado muito especial, o pianista cubano Rolando Luna. Preparados? Vamos nessa.
Que prazer vocês aqui hoje. Vamos conversar? Vamos começar apresentando essa formação aqui camerística da nossa querida Filarmônica. Nos violinos, Thaís Casimiro, Jéssica Caroline, na viola, Elisa Graciele, no violoncelo, Yaniel Matos. Conheço. Maravilhoso compositor, violoncelista, pianista. Gileno Foiquinos, guitarrista, compositor também. E o mestre Egimar Alves na percussão. E nós temos esse convidado especialíssimo de Cuba. Obrigado. Muito graças. Me conta, Josué, a orquestra tem no DNA a música de origem africana, de matriz africana, né? Ela tem o que mais identifica ela é manter a idiomática dos ritmos tanto africanos como os ritmos híbridos brasileiros, que são frevo, baião, shot, tudo. Quando você fala da idiomática, explica melhor isso para mim. A idiomática é quando, por exemplo, quando você ouve um americano falando inglês, é diferente de um brasileiro. E quando a gente fala assim, uma orquestra de negros tocando ritmos de negros, com certeza a articulação, a forma de articular a música, o fraseado, a maneira de tocar é um pouquinho diferente, com um pouquinho de tempero. Seria isso. Agora, né? um pouquinho de tempero. É claro, um pouquinho de tempero e muita percussão. Bem com percussão, mas essa percussão você sente também ela nas cordas, você vai sentir ela no sopro, você vai sentir ela em toda a orquestra, porque a orquestração ela mantém essa idiomática. Uma das coisas que eu mais preservo e tento manter é transformar, por exemplo, quando eu ouço assim, vai se transformando em música, entendeu? E aí essa música depois ela é orquestrada. Mas ela vem desde o DNA e ela tem que chegar depois lá no flautim. Esse DNA tem que estar lá. Ele é o neto do não sei o que lá, mas tem o DNA lá anterior. Que maravilha. Vocês têm um repertório aí com também composições com peças românticas, né? Mas vocês fazem essa fusão, vocês conseguem montar um repertório mais amplo. O repertório tradicional de concerto é muito melhor porque é familiar de quase todos os músicos de orquestra, né? Então, se fazer tocar Handel, tocar Bach, tocar Tchaikovsky, Mussorgsky, Korsakowski, isso daí não há tanto problema, que são 400 anos executando esse repertório. Às vezes o difícil é quando um músico de orquestra começa a entrar nesse mundo, nesse universo novo, que é a música brasileira que surge no século XX. Claro. Então esses ritmos híbridos todo aí, que estão todos aí, e que não era de orquestra, que as orquestras europeias têm 400, mas tocando os ritmos europeus. Né? Focado no ritmo europeu. A gente não, está focado no que é nosso, na nossa identidade. Né? Bom, Cuba e Brasil, falando de identidade, a identidade de Cuba e Brasil, ali tem algo muito forte comum, que é a cultura africana, né? Como não? Na música, então, nem se fala, né, Rolando? Sim. E eu acho que eu vou mostrar aqui pra você dois cubanos que você deve conhecer. Chucho Valdés e Gonzalo Rubalcaba. Ídolos. Muito bem, então vamos ouvir Gonzalo Rubalcaba e também o Chucho Valdés, que passaram por São Paulo, um projeto que eles têm maravilhoso de 2 pianos. Eles fazem um concerto com 2 pianos. Conversaram um pouco sobre essa tradição do piano cubano e da trajetória deles. E falaram, claro, também desse projeto lindo que é o Trance. Vamos lá.
pianista Chucho Valdés é arranjador e um dos fundadores do Iraquere, que nos anos de 1970 deixou o mundo de boca aberta com a ousada fusão entre jazz, funk, repertório clássico e a força percussiva dos rituais religiosos afro-cubanos. Um caminho que começou a ser traçado muito cedo. Chucho é filho de Bebo Valdés. Yo te diría que mi padre fue el primer músico cubano que en ese momento añadió los tambores batá a una orquesta de Big Band, porque los batá se usaban solamente en la música yoruba, la música religiosa, etc. Y él decidió en esa época, poco después de Chano Pozo y Dizzy Gillespie, tomar los tambores batá y escribir un ritmo que se llamaba batanga. Años después que eso se le quedó a mi padre. ¿Y por qué no retomar la idea del batanga ya en otra etapa y hacerlo con una banda más pequeña y buscar más sonido? Y esa fue la raíz del primer jazz batá. Ele toca piano como um tambor, de forma ritmada, mas com harmonias jazzísticas e clássicas. O jovem Gonzalo Rubalcaba certamente ouviu muito Chucho Valdés. Eles têm 20 anos de diferença. Gonzalo é um dos destaques de sua geração. Aos 17 anos, chamou a atenção do trompetista americano Dizzy Gillespie. Foi só o começo de uma carreira internacional de sucesso. Somos negros, somos blancos, porque tengo una mamá que tiene descendencia de catalana. Venimos de una formación académica, pero nacimos en un barrio. Estamos muy vinculados a la herencia activamente religiosa, al culto. En mi sangre hay, como la de muchos cubanos, hay sangre de África, mucho de África. Pero también mi bisabuelo era español. Mi bisabuela era china. Vocês falando assim, tira o rótulo que colocam na música de vocês como uma música afro-cubana, jazz afro-cubano. Me parece que transborda isso. Bueno, esa es la idea, ¿no, Chucho? Trascender eso, ¿no? Estamos viviendo muy cerca, somos vecinos ahora. Y empezamos como que a tocar el piano los dos, pero sin idea ninguna de nada más que de improvisar un poco y de pasarla bien. De ahí nace la idea, ¿no? Ah, sí. Claro. ¿Y por qué no podríamos hacer un trabajo juntos? A turnê do Projeto Trans começou no ano passado. Além do Brasil, já passou por vários países. Y la idea era precisamente crear un repertorio que tuviera compositores cubanos, compositores latinoamericanos, como es el caso de Meto Pascual, piezas originales nuestras, abarcar un poco, ¿no?, de la pianística de principio de siglo, como el caso de Néstor Lecuona. Presentamos cada noche o cada concierto una historia diferente. Pero esa es la belleza, ¿no?, de la música cuando se improvisa. El virtuosismo de la comunicación es suponer qué tú vas a hacer. Y tú empiezas a hacer una cosa y yo me imagino qué es lo que vas a hacer. Y es eso mismo. Y no nos hemos puesto de acuerdo. Lo mismo a viceversa, ¿no? Que histórias vocês estão contando pra gente a partir desse repertório com 2 pianos? Que yo creo que lo más importante no es la historia, sino la conexión. Activar esa capacidad que tenemos todos de imaginarnos cosas, de volar, crear un estado extraordinario en aquellas personas que han decidido estar ahí. El público en Brasil en general siempre es especial, es un público que uno siente, porque en el escenario uno siente, no me refiero al aplauso. É diferente. Yo vi a un señor, cuando terminamos, que me abrazó llorando. Ya no tengo más palabras que decirte. Te puedo decir que hasta dónde llegó, o hasta dónde llega la música. Esas lágrimas valen más que todos los aplausos.
emocionante vê-los, né? Tocando e falando. Rolando, vou aqui para você porque o Tchutchu falou uma coisa muito interessante ali, né? Sobre a questão percussiva na música dele. E ele falou muitas vezes que ele toca piano como se tocasse um tambor. Isso é uma característica de um pianista cubano, trazer esse elemento percussivo para as formações? Sí, sí, yo pienso que sí. De hecho, el piano es un instrumento percutido y los pianistas cubanos tienen la percusión dentro, todos los músicos cubanos. Y nacemos creciendo el tambor, escuchando el sonido del tambor, el sonido de una rumba, la música que se hace normalmente en las calles de Cuba. Y entonces puede ser una forma de identificarnos los pianistas cubanos. La manera de atacar el sonido al piano, claro que sí. Yo pienso que es un sello de los pianistas cubanos que todos nos reconocen por eso y bienvenido sea. Claro, vocês entenderam bem o espanhol do Rolando aí? Ele está dizendo pra gente que os pianistas cubanos têm isso já, que tem essa pegada, porque o piano para ele é um instrumento percussivo. E ele toca desse jeito porque ele ouve esse som nas ruas de Cuba. Se ouvindo, até falando, os cubanos parece que estão tocando alguma coisa, não é? Que maravilha. E que bom poder unir a Filarmônica com um músico cubano, com as raízes africanas, né? Sim, sim. Quando eu conheci o Rolando Luna, ele tinha acabado de vencer um concurso de jazz, que é do Montreux Festival para piano internacional, um concurso, acho que melhor concurso de jazz que há internacionalmente. E eu ouvi o CD dele, me apaixonei imediatamente naquele momento. E aí, quando ele fez uma apresentação aqui com o Buena Vista Social Club, nós estávamos dentro do camarim lá e nós nos conhecemos. Falei, vamos fazer um concerto junto? Vamos! E hoje está aqui Estamos o concerto. Aqui. Que ótimo! Vamos finalizar aqui para você me dizer a criação dessa filarmônica que nasceu ali com os músicos negros que estavam no Festival de Inverno de Campos do Jordão, pensando assim, a gente podia fazer algo entre a gente. É a realização de um sonho seu, Josué? Foi bastante dificuldade você fazer um projeto onde na Europa já existe há 400 anos. Você tem milhares de modelos de gestões, de estratégia, de um monte de coisa. Aqui a gente não tinha nada, não tinha padrinho, não tinha nada. Não sabia nada sobre produção executiva, nada sobre marketing, nada sobre... pouco repertório no arquivo. Isso também, mas tudo sobre música. Mas tudo, estávamos falando sobre música. Não é? Então pode ter mais música aqui agora? Quando pedir, estamos prontos. Então pronto, a gente tem essa formação camerística aqui, vocês também têm uma formação com 30 músicos e a filarmônica com 60. Já regeu até 180, né? Mas agora você vai reger aqui pra gente essa formação maravilhosa. Vamos? Vamos. Por favor, o palco é seu. Rolando, muito obrigada. Obrigado, um prazer. Mais Filafro no Metrópolis.
Em 9 de dezembro de 1952, foi inaugurada no Museu de Arte Moderna de São Paulo a primeira exposição no movimento Ruptura. Um grupo, né, que rompia com os padrões tradicionais da arte para lançar o concretismo paulista. O movimento foi alvo de críticas acaloradas no mundo das artes, mas hoje é lembrado como uma referência para as novas gerações. Uma exposição aqui em São Paulo reúne 50 obras dos expoentes do grupo Ruptura. A arte concreta começou a tomar forma no Brasil a partir do trabalho de artistas como Geraldo de Barros, Luiz Sassilotto, Anatol Vladislav. Nós somos os pioneiros. Em São Paulo não existia, né, nem arte concreta, nem arte abstrata. E foi um impacto muito forte. Eu queria uma coisa mais revolucionária, uma coisa que fizesse com que se sacudisse essa noção de arte que tinha. Valdemar Cordeiro foi o líder do movimento e autor do Manifesto Ruptura, uma carta lida na abertura da exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo em 1952, propondo romper com a abstração e a figuração e estabelecendo novos princípios espaciais e cromáticos para a arte. Eles estavam trazendo uma nova visão da arte, uma visão de uma arte abstrata, geométrica, baseada nos conceitos da Bauhaus. É uma ciência de como você olha e decodifica a imagem. E tudo isso dentro da pintura, do desenho, do design, do paisagismo, todos eles têm um trabalho também muito amplo, não só ligado às artes, mas também à vida. O grupo era formado por 10 artistas, na maioria jovens, imigrantes e que não pertenciam à alta sociedade. Eles propunham a aproximação da arte com a indústria, já que o Brasil passava por um período de desenvolvimento econômico. Todos eles utilizavam materiais muito industriais, como a pintura, esmalte sintético. Outro traço interessante também são as cores, que eles acabam usando muito as cores primárias, que dão esse contraste muito forte. O movimento Ruptura surgiu no momento de agito cultural em São Paulo. Além do crescimento econômico, a cidade tinha acabado de receber a primeira edição da Bienal de Artes do país, em 51. Aí tudo isso se transforma no concretismo, né, como a gente chama hoje em dia, que é o momento mais frutífero da nossa produção contemporânea. Depois a gente tem o neoconcretismo, então tem o concretismo e o neoconcretismo que acontece logo em seguida no Rio de Janeiro, e são basicamente a base da produção contemporânea da arte brasileira. Esse essencial da arte não é só representar, é mais do que isso, é imprimir a sua personalidade e compreensão do mundo. E para encerrar o programa, nós temos mais Filarmônica Afro, uma orquestra que investiga e celebra a força da música negra, né? Seja ela africana, cubana, americana ou brasileira. Claro. Na verdade, é uma música só, né? Música negra que se espalha com a diáspora. Exatamente. Pois é, e esse projeto de música e educação do maestro Josué Polia está completando 20 anos. A gente deseja que venham muitos mais, né? Sem dúvida. Terça-feira, feriadão, estamos de volta aqui. Trabalhando, inspirados por Zumbi dos Palmares. Vamos lá, estamos de volta daqui a pouco. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.